Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Peguem suas Bíblias e abram em 2 Crônicas 32. Também leremos 2 Reis, 2 Reis 20, 2 Crônicas 32. Eu tive algumas conversas, talvez 3 vezes na última semana, em que minha mente se voltou para essa história. Eu me lembro de ter estudado e ensinado sobre a vida do rei Ezequias. Nas últimas algumas semanas, coisas se agitaram em meu coração sobre esse homem e o exemplo que ele pode nos dar. Seu sucesso, seu fracasso. E por isso eu queria falar com vocês sobre isso. E é isso que vamos fazer. Ezequias é um dos maiores reformadores que existiram. Em um momento, o Senhor disse: não havia ninguém como Ezequias, Deus disse. Isso é algo extraordinário quando você pensa que não teve ninguém antes nem depois dele. Isso inclui Davi, o ponto alto da história de Israel, o ponto mais alto da história, bênção, prosperidade, presença, tudo. Mas há algo sobre Ezequias que o fez destacar. E eu gostaria de sugerir que Davi, quando se tornou rei, herdou do rei Saul, ele herdou uma nação que era fraca espiritualmente. E ajudou a trazer a adoração autêntica. Davi instituiu a forma de ministrar ao Senhor por meio da música que não se ouvia falar antes de Davi. Quando ele disse isso e fez profeticamente, ele fez por meio da orientação de Natã e de Gade e os outros profetas. Ele instituiu essa forma de ministrar diretamente ao Senhor, que era algo que não havia antes. Assim, quando Davi instituiu isso, ele trouxe vida à nação. Quando Ezequias se tornou rei, ele herdou uma nação que era mergulhada na adoração demoníaca, na adoração ao diabo, falsos deuses. Assim, a nação foi inundada pelo demoníaco. E isso ocorria por toda a cultura, em toda a sociedade. E quando Ezequias se torna rei, ele tirou a nação desse lixo e elevou a adoração, como Davi fazia. Você pode ver, então, que, porque na mente de Deus, Ezequias se destacaria mais ainda do que Davi, por causa de onde ele teve que trazer Israel desse lugar de adoração demoníaca para um lugar de amor por Deus. É por isso que ele foi honrado pelo Senhor por isso. Ele trouxe a reforma econômica, ele trouxe a reforma política, ele trouxe reforma espiritual, obviamente, reforma militar. Todas essas coisas aconteceram durante seu tempo. Uma nação fraca que ele herdou começou a se fortalecer, e quando se começou a fortalecer, começou a ser reconhecido pelas nações vizinhas. Inicialmente, as outras nações queriam vir e exterminar Israel. Isaías viveu na mesma época. Isaías, o profeta, e Ezequias eram amigos. E eles intercediam, eles oravam juntos. Em um determinado momento, havia uma nação que superava Israel em 1 zilhão de vezes. Pequeno exagero. E que ia acabar com a nação de Israel. E Isaías e Ezequias oraram. Eles vieram diante do Senhor, clamaram, intercederam. O Senhor respondeu à oração deles e eliminou a nação inimiga. Tanto que aquele rei, quando voltou para casa, entrou no seu templo do seu próprio Deus e seus filhos o mataram. E ele voltou para casa envergonhado porque eles eram muito mais superiores que o exército de Israel. E ainda assim foi o Senhor que defendeu Israel. É uma história extraordinária atrás de uma da outra. Aqui está um homem. Se você pode imaginar, pode ser um rei que quer honrar a Deus e herdar uma nação que está mergulhada no demoníaco. Você consegue imaginar a coragem necessária para começar a virar, mudar a direção desse povo, para fazer uma grande virada e colocar na direção oposta? Isso foi o que ele fez. O nível de coragem, o nível de fé, o sacrifício pessoal. Se puder pensar comigo sobre isso, os reformadores, por natureza, tomam decisões para gerações futuras.
Ele sabia de si mesmo como rei. Ele tomou essas posições da sua vida que eram tão opostas ao que a nação vivia até antes dele, mas ele corajosamente conduziu a nação de volta a um lugar de adoração e serviço a Deus. Então é por isso que ele é honrado como um dos maiores reis de toda a história de Israel. No entanto, algo aconteceu. Há um versículo-chave mas algo aconteceu nesse processo com Ezequias. Ele ficou doente. E quando ele ficou doente, Isaías veio. Você verá isso em 2 Reis 20. Isaías chega ao palácio, entra no seu quarto e diz: põe a sua casa em ordem, você vai morrer. Essa é uma grande palavra profética, sabe? Você foi ungido por Deus para trazer essa mensagem. E ele vem e diz: põe sua casa em ordem, você vai morrer, não vai viver. E ele se vira e sai. Isaías vai atravessando o palácio e está voltando para casa. E o Senhor fala com Isaías. Ele diz: Isaías, volte e diga que eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. O que aconteceu? Sabe, Ezequias recebeu a notícia que ia morrer, ele clamou ao Senhor. E eu adoro isso sobre Ezequias. Ele foi rápido em arrepender, rápido em confessar, rápido em voltar o seu rosto para o Senhor. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor ficou comovido com a sua oração. E disse a Isaías: vai dizer a ele que eu vou dar mais 15 anos. É uma história extraordinária. Ele sabia como orar. Bem, algo aconteceu durante esse período que ele ficou doente. A Bíblia diz, em 2 Crônicas 32, versículo 31, diz que o Senhor retirou sua presença do rei Ezequias. Sabemos que a Bíblia diz que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Ele nunca o abandonará. Não é que Ele me deixará, mas às vezes Ele se oculta e não o percebo. Isso nunca é um castigo. Meu ponto é, talvez você já tenha visto isso. Eu já vi isso ao longo dos anos. Há várias pessoas que vivem no limite do sacrifício. Elas correrão os riscos mais ousados, elas correrão os maiores riscos para exaltar o Senhor e ver o milagre, e ver as pessoas serem salvas. Eles correrão todos esses riscos enquanto eles sentirem a presença, enquanto esse senso de uma unção em sua vida. Mas quando não há sensação de que a unção de Deus está sobre mim, seu nível de risco cai, sua disposição para sacrifício cai, tudo isso muda porque eles não têm esse senso de presença. Isso faz sentido para alguém? O que o Senhor está procurando é, de novo, isso não é para envergonhar ou para punir. O que Ele está tentando fazer é levantar um grupo de pessoas que possam obedecer quando se sentirem inspirados e possam obedecer quando não sentem nada. Você consegue viver da mesma forma. Você pode oferecer a mesma oferta, pode oferecer o mesmo sacrifício, consegue demonstrar o mesmo zelo, pode correr o mesmo risco quando se sente ungido e poderoso, o homem de Deus, a mulher de Deus, e quando não sente nada, você pode responder da mesma forma. E está procurando levantar uma geração na qual possa confiar, porque Ele está procurando um grupo de pessoas sobre os quais Ele possa repousar o peso da sua presença e que não perverta para o seu próprio ganho pessoal, não distorcerão o propósito para a própria promoção pessoal. Foi isso que aconteceu com Ezequias, e nessa época, ele se tornou famoso. De fato, a Bíblia diz que ele foi grandemente exaltado. Veremos isso daqui a pouco em Crônicas. Diz que ele foi exaltado. E nessa época, não pense que o fato de ser exaltado é anticristo ou não é de Deus. Todos aqui foram exaltados de uma posição anterior. E ainda há mais. Sim, amém, Bill. Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A promoção de Deus vem sem tristeza. A autopromoção sempre vem acompanhada com tristeza. Sua promoção vem sem tristeza. A Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e ela não traz tristeza. Quando o Senhor nos eleva a uma promoção de algum tipo, não há tristeza com isso. Mas quando lutamos para ser reconhecidos, isso sempre vem com custo. Sempre há um pagamento final, porque não será a bênção que você pensou. Isso foi de graça, mas não sei. Talvez eu tivesse ter cobrado por isso.
E aqui está o caso de Ezequias. Ele ora, Deus o cura, e agora as nações vizinhas, os líderes da Babilônia que vêm, as nações vizinhas estão chegando e estão trazendo presentes para o Senhor e para Ezequias. E querem honrá-lo. Por quê? Porque viram a graça de Deus sobre ele. Por isso, vieram com presentes e vieram honrá-lo. Celebrar sua promoção, a liderança, seus efeitos sobre as nações vizinhas que está aumentando. É extraordinário. Então, os líderes da Babilônia chegam e diz que Ezequias mostrou-lhes tudo o que possuía. Mostrou a sua força militar, mostrou-lhes a sua casa do tesouro, mostrou-lhes tudo. E Isaías vem e diz, o que você mostrou a eles? E ele disse, eu mostrei-lhes tudo. Provavelmente pensando que tinha feito algo bem legal. E disse, eu lhes mostrei tudo. Isaías disse, isso foi uma tolice, porque essas nações vizinhas vão vir e levar tudo, e até mesmo seus filhos serão levados cativos. Eles serão feitos eunucos e servirão na corte de uma nação estrangeira, outro rei. Porque um rei, como Ezequias, mostraria aos outros líderes tudo o que possuía. Eu gosto de sugerir a você... Bem, a insegurança nos leva a fazer coisas estúpidas, todos nós. Sempre que reconhecer uma insegurança em você, agradeça. Porque a insegurança é a segurança errada, exposta. Deus está revelando uma plataforma fraca na qual estamos pisando. Em sua misericórdia, Ele está tentando me mostrar onde há fraqueza em meu alicerce. Aqui, Ezequias está tentando usar suas posses, seu título, seus dons, sua fama, todas essas coisas para aumentar o favor das nações vizinhas. O que está errado com isso? Deus estava lhe dando isso como um presente. Agora ele está recebendo como merecimento. Vou lhe dar um outro exemplo. Isso pode ajudar a fazer mais sentido. Satanás, a serpente, chega a Adão e Eva e diz, se comerem esse fruto, serão como Deus. Eles já eram. Eles estavam tentando obter por meio de seu próprio trabalho o que já tinham pela graça. O que Ezequias estava fazendo? Estava tentando obter por seu próprio trabalho o que já possuía pela graça. Isso era um aumento no favor com as nações vizinhas. O mais louco é que Ezequias fez coisas nobres. Ele tomou... Vocês se lembram da história em que a doença atingiu Israel e Moisés levantou uma vara e nela havia uma serpente de bronze. E todo mundo que olhava para aquela serpente era uma imagem profética de Cristo que seria pendurado em uma cruz. E todo mundo que olhava para a serpente era curado. Bem, Israel começou a adorar a serpente. O que ela era? Era um presente de Deus. Mas qualquer presente de Deus que esteja fora do lugar se torna um ídolo. Sua família pode se tornar um ídolo, seu trabalho pode se tornar um ídolo, seu dom, sua unção pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa que distorcemos fora do seu lugar designado disputa uma afeição que deveria ser apenas para Deus. Aqui estamos nessa passagem em 2 Reis 20. Diz que Ezequias deu atenção a esses líderes. Isaías foi até ele e disse no versículo 17, um dia, tudo que se encontra em seu palácio, que os seus antepassados acumularam, será levado para a Babilônia, nada restará. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ouça a resposta de Ezequias para Isaías. Boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Percebe o que lemos aqui? Ezequias se afastou tanto de sua vida sacrificial, de viver por uma geração futura, que se tornou tão egocêntrico.
que quando ouviu uma palavra profética, um profeta que ele sabia que era preciso, esse profeta disse: seus próprios filhos serão levados, feitos eunucos em outro país, e servirão no palácio de um rei estrangeiro. A resposta de Ezequias foi: pelo menos haverá paz em meus dias. Como alguém sai desse lugar de vida sacrificial, desse lugar de entrega total? O visionário que está disposto a arriscar a própria vida para estabelecer um curso de direção para uma nação que poderia afetar centenas de anos de história por seu nível de sacrifício e risco. Como ele cai desse nível para esse? Eu encontrei o versículo. Volte o próximo domingo e eu te conto. Está em 2 Crônicas, capítulo 32. Versículo 23. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, o rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e lhe respondeu, dando-lhe um sinal. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Você pode ter perdido. Vamos ler novamente, versículo 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Voltarei a esse versículo, quero fazer uma observação e depois voltaremos e falar sobre esse versículo. O capítulo seguinte, 2 Reis 21, nos diz que Manassés se torna rei. E se ler esse capítulo, é assustador. Ele é o rei mais maligno e corrupto da história de Israel. Ele era o filho de Ezequias. Qual era a idade dele? O texto diz que ele tinha 12 anos. Isso significa que ele nasceu depois que Deus curou Ezequias e ele reduziu a sua resposta ao Senhor de sacrificial para complacente. Manassés foi criado em um ambiente religioso e complacente. E essa geração nunca se dará ao Senhor se for criada por uma geração complacente. Eles não estão interessados em forma sem poder, não estão interessados em rotina sem relacionamento. E devemos ser os que queimam, para que tenhamos algo para passar à próxima geração, pelo qual vale a pena viver, pelo qual vale a pena morrer. O que aconteceu aqui é que Ezequias, após sua cura, eu tenho certeza que ele continuou a responder, ele restituiu a adoração davídica, eu tenho certeza que ele continuou a oferecer sacrifícios, fazer todas essas coisas externas, porém o sacrifício pessoal, porque ele não correspondeu à bondade com que foi tratado. Se alguém pagar o seu almoço hoje, você agradece a essa pessoa? Se a pessoa comprar um carro para você, será o mesmo nível de agradecimento? Vai ser maior. Você agradece pelo almoço e se lhe der um carro, você dança? O ponto é que a resposta é igual ao que foi dado. E quando deixamos de reconhecer o que Deus fez por nós e que ainda não merecemos, veja, às vezes, quando servimos ao Senhor por algum tempo e nos arriscamos, obedecemos, fazemos isso e aquilo, pode haver um senso de merecimento incorporado em nossos pensamentos, a nossa atitude, que nos faz sentir como certas coisas deveriam ser nossas. A gente arriscou a vida pelo Evangelho. Não, o principal é que Ele não me deve nada. Ele não me deve nada. Ele não me deve nenhuma explicação. Eu adoro quando Ele a dá. Ele não me deve nada. Eu lhe devo tudo. Eu poderia nunca mais ver outro milagre, poderia nunca mais sentir a unção em minha vida. E ainda assim eu lhe deveria um estilo de vida absolutamente sacrificial para a sua glória.
Eu poderia nunca mais ter um milagre financeiro, mas ainda assim deveria a ele ofertas contínuas de semear no que ele está dizendo, no que ele está fazendo. E ele está procurando levantar uma geração que possa viver a partir do princípio de que, pelo que Deus fez por nós, eu devo a ele tudo. Eu não tenho plano B. Não tenho direito de parar meu estilo de vida sacrificial. Isso foi isso que Ezequias fez. Ele deixou de ser o reformador e passou a ser uma pessoa que, de alguma forma, com o passar dos anos, tornou-se complacente. Manassés foi criado nesse ambiente e se tornou o rei mais corrupto e maligno da história de Israel. Do reformador nasceu a corrupção absoluta. Eu não vou ler o texto, me perdoe, mas Provérbios 18:9 diz: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Siga-me essa lógica. Temos os servos de Deus apaixonados, temos os servos de Deus complacentes e temos o opositor ao Evangelho. Quais são os dois mais parecidos? Não são os apaixonados e os complacentes, é o complacente e o oponente. O rei foi desafiado. Golpeie o chão com as flechas. Ele golpeia 3 vezes. O profeta fica furioso. Pelo que está sendo testado? Ele não estava sendo testado pelo número de vezes que conseguia acertar o chão, mas pelo tipo de fogo com que vivia, pelo tipo de zelo com que vivia. Será que a complacência o domina? Será que vai ter uma obediência simbólica? Será que vai dar uma resposta simbólica ao que Deus disse? Aqui está. Sabe, aqui está escrito: Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. É mais ou menos isso que o orgulho faz. O orgulho, sabe como é? O sacrifício de ontem é a conveniência de hoje. Quantos de vocês não têm problemas em levantar as mãos diante do Senhor? Quantos se lembram quando era um problema? Alguém se lembra da primeira vez? Eu me lembro que foi tipo assim, eu estava suando muito, tipo, oh, meu Deus. Lembro a primeira vez que eu dancei diante do Senhor, eu estava sozinho em casa, apaguei as luzes, fechei as cortinas, porque eu tinha certeza de que todos os jornais estavam lá de fora com câmeras, tentando filmar o que estava prestes a fazer. Eu vi isso na Bíblia. Ele falou ao meu coração que eu deveria dançar diante dele. Olhei em volta, estava com vergonha de mim mesmo. Apaguei as luzes, meu rosto ficou vermelho, enquanto eu dançava diante do Senhor no escuro. Era um sacrifício. Hoje é uma conveniência. Isso não significa que você tenha que ficar cada vez mais esquisito. O que significa que você vive no limite em que está disposto a fazer o que ele disser. Você está disposto a fazer o que ele disser. E o que o fez com que Ezequias deixasse de ser esse extraordinário reformador e passasse a ser mais um nome na lista dos homens que não terminaram bem, foi o fato de que quando Deus o abençoou extremamente, ele não sacrificou extremamente em troca. Eu estou aqui para incentivá-lo. Há algo sobre aquela milha extra. Não se trata de fazer o que é conveniente. O sacrifício é um passo além da conveniência. Meu avô, minha querida mãe, tem 95 anos de idade. Ela está aqui conosco. É muito bom te ver aqui. Seu pai, nós nos sentávamos para jantar
Ele gostava de café extremamente forte. Você podia andar sobre ele sem ter fé. E ele gostava de sal. Ele colocava sal. Colocava camadas de sal em sua comida. Íamos a um restaurante e ele pegava o saleiro, sacudia e quase não saía nada, e ele dizia, é um dizimista. Eu me lembro de perguntar a ele, vovô, o que você quer dizer com isso? Só dá o que tem que dar. O sacrifício prova que você está vivo. O sacrifício prova que você está vivo. O sacrifício prova que estamos pensando nas gerações futuras. O sacrifício significa eu não estou aqui para benefício próprio, não estou aqui pelo que ganho com isso, estou aqui porque estou investindo. Por favor, fique de pé. Uau! Conseguimos. Conseguimos. Pelo menos acho que conseguimos. Sim. Jesus. Sinto que isso é provavelmente algo que ele quer nos mostrar. Especificamente para mim, mas mostrar para nós, para essa próxima temporada, sobre como viver no limite. Não me refiro à frenésia emocional, não me refiro ao empolgamento, refiro-me a esse lugar onde sei que sou vivo o suficiente para fazer o que ele disser. Estou vivo o suficiente para fazer o que ele disser. Pai, oro para esse tipo de graça, repouse sobre nós como família. Eu lhe agradeço por esse grupo de pessoas que disseram sim, que vieram de todas as partes do mundo, porque têm fome do Senhor. E eu honro pelo que o Senhor está fazendo aqui. Quantos podem dizer, Deus, acenda meu coração por mais. Acenda meu coração para mais. Oramos isso juntos. Senhor, acenda meu coração para mais. Acenda nossos corações para mais. Obrigado. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer, te recebo como meu Senhor e Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.